No ranking das 150 maiores obras-primas dos videogames de uma revista famosa, um título brilhou mais que todos: Super Mario World. Com quase 20% dos votos e ocupando a primeira posição, a vitória foi esmagadora, e com razão. Mais do que apenas um jogo para demonstrar o poder do Super Nintendo, Super Mario World redefiniu o que um jogo do Mario poderia ser. O objetivo não era mais apenas acumular pontos e derrotar Bowser. Agora, os jogadores tinham a liberdade de explorar um mundo vasto, repleto de caminhos secretos, fases ocultas e desafios inesperados. Equipado com novos poderes, habilidades e aliados, Mario transmitiu aos jogadores algo inédito na franquia: liberdade total para explorar cada canto desse universo digital. Esse título é considerado por muitos o ápice dos jogos de plataforma em duas dimensões. No entanto, essa obra-prima foi desenvolvida sob intensa pressão. Pela primeira vez, a Nintendo enfrentou uma concorrência real no mercado de videogames. A equipe de desenvolvimento começou a dominar rapidamente o novo hardware do Super Famicom, ou Super Nintendo, para garantir que o jogo estivesse pronto no lançamento do console. O resultado? Um dos melhores jogos do Mario já criados, talvez até o melhor. Super Mario World não apenas consolidou a posição da Nintendo na nova geração de consoles, como também marcou uma era dourada para os videogames. Essa é a história de Super Mario World, um jogo que não apenas define um gênero, mas também se eternizou como uma lenda dos videogames. Super Nintendo, o fim de uma era e o nascimento de um ícone. Parece que chegou a hora do Famicom começar a se despedir. Acho que as pessoas estão cansadas dele. Hiroshi Yamauchi. No verão de 1988, o então presidente da Nintendo, Hiroshi Yamauchi, fez uma declaração surpreendente. A era do Famicom estava chegando ao fim. O famoso Family Computer, conhecido como Famicom, foi lançado no Japão em julho de 1983. Até 1988, a Nintendo já havia vendido mais de 12 milhões de consoles e milhões de jogos, garantindo uma participação de mercado de impressionantes 90% no Japão. No entanto, Yamauchi tinha motivos para se preocupar. As vendas do Famicom atingiram seu pico em 1986 e estavam caindo lentamente. Em uma entrevista exclusiva para a revista japonesa Touch, Yamauchi revelou sua decepção com os números recentes de vendas e admitiu que uma nova geração de consoles estava chegando. A concorrência estava mais forte do que nunca. Em outubro de 1987, a gigante da eletrônica ENIAC entrou no mercado com o lançamento do PC Engine. O sistema prometia tecnologia superior e até um futuro acessório de CD-ROM. O console da ENIAC rapidamente chamou a atenção de adolescentes e jovens adultos, vendendo mais de 500 mil unidades nos primeiros 2 meses. Enquanto isso, a Sega também estava se preparando para lançar seu novo console, o Mega Drive, em outubro de 1988. A empresa prometia muito mais do que apenas jogos. O Mega Drive teria modem, impressoras e outras funcionalidades inovadoras. Mais importante ainda, era o primeiro console de 16 bits, um detalhe que a Sega fez questão de estampar em cada unidade vendida. De repente, o Famicom de 8 bits parecia ultrapassado e pouco potente, mas Yamauchi tinha um trunfo na manga. Em entrevista à revista Touch, ele anunciou oficialmente o desenvolvimento do Super Famicom, o novo console de 16 bits da Nintendo. Esse anúncio foi mais do que uma simples revelação. Foi um aviso direto aos consumidores. Não gaste seu dinheiro agora, o melhor ainda está por vir.
O Super Famicom era uma tecnologia impressionante para a época. Equipado com uma CPU de 16 bits personalizada, mais memória, um chip de som da Sony, suporte para mais de 32 mil cores, resolução superior, áudio estéreo e muito mais. Porém, para Yamauchi, a força de um console não estava apenas no hardware, mas nos jogos. Ele afirmou com confiança que o Super Famicom permitiria que os desenvolvedores criassem experiências que antes eram impensáveis. Entre os jogos em desenvolvimento, havia um título que chamou a atenção: Super Mario Bros. O anúncio foi surpreendente, principalmente porque a Nintendo ainda nem havia lançado Super Mario Bros. 3. Durante o verão de 1988, Shigeru Miyamoto e sua equipe estavam finalizando Super Mario Bros. 3. Miyamoto considerou Super Mario Bros. 3 a verdadeira sequência do jogo original, uma experiência definitiva para o Famicom. O jogo tinha 10 vezes o tamanho do primeiro título, com 8 mundos enormes, mais de 90 fases e uma série de novos power-ups. Além disso, usava um chip de controle de memória avançado no cartucho, que elevava o hardware do Famicom ao seu limite absoluto. Após a conclusão do jogo, a equipe estava exausta. Miyamoto chegou a dizer que eles tinham colocado tudo o que tinham naquele projeto, mas não houve tempo para descanso. A alta administração da Nintendo deu uma nova missão: desenvolver Super Mario Bros. 4 para ser o título de lançamento do Super Famicom. Era uma jogada óbvia. Era uma franquia mais popular do Famicom e do Nintendo Entertainment System, NES. Um novo jogo do Mario para o console de 16 bits era uma aposta certa para vender milhões de unidades. Porém, com um hardware desconhecido e um prazo apertado, a equipe precisa de reforços. O grupo cresceu, adicionando novos programadores, artistas e testadores. Veteranos também retornaram ao projeto. Dos 16 membros principais envolvidos em Super Mario Bros. 4, novos já foram feitos em Super Mario Bros. Entre eles estava Toshihiko Nakago, um nome essencial para o sucesso do projeto. Essa foi a primeira peça do quebra-cabeça que resultou no lendário Super Mario World. Super Mario World. A revolução no mundo dos jogos. Toshihiko Nakago era um programador da Systems Research and Development, SRD. Uma empresa independente de desenvolvimento com escritório estrategicamente localizado dentro da sede da Nintendo em Kyoto. Nakago atuou como diretor de programação de Super Mario Bros. Ao seu lado estava Koji Kondo, compositor responsável pelas músicas e efeitos sonoros da franquia desde o início. Hideki Kono e Katsuya Eguchi foram novamente encarregados do design dos mapas e fases. E, claro, havia Shigeru Miyamoto. Em 1988, Miyamoto já era considerado a maior estrela do desenvolvimento de jogos da Nintendo e, com o início da era Super Famicom, suas responsabilidades aumentaram significativamente. Além de ajudar no design do console e do controle, ele se envolveu em outros 3 grandes projetos simultaneamente. A Nintendo apoiou o lançamento do Super Nintendo com uma massiva campanha publicitária de 25 milhões de dólares. Na edição de setembro de 1991 da Nintendo Power, a revista chegou a 2 milhões de casas em todo o país, com Super Mario World na capa. Dentro, havia um guia de 16 páginas com mapas, itens, inimigos, dicas e muito mais. A Nintendo também invadiu as televisões com comerciais e um novo slogan cativante: "Agora você está jogando com poder, superpoder." Além disso, a NBC transmitiu um novo desenho animado de Super Mario World nas manhãs de sábado.
O Super Nintendo e o Super Mario World também fizeram seu caminho até os supermercados, com promoções conjuntas com Pepsi, Kool-Aid, Shasta Soda e Kraft Mac and Cheese. A Nintendo lançou ainda o Mario Mania, um guia com mais de 150 páginas sobre o herói da empresa, incluindo um guia de estratégias de Super Mario World. Até outubro, a Nintendo já havia vendido mais de 500 mil unidades do Super Nintendo e estava a caminho de vender 2 milhões até o fim do ano. Porém, a demanda pelo Super Nintendo não foi tão alta quanto no Japão. Algumas lojas venderam seus estoques rapidamente, enquanto outras encontraram o console facilmente disponível. Um gerente da Electronics Boutique, em Greenville, Carolina do Sul, comentou: "Se recebermos 50 unidades amanhã, venderíamos todas, mas em outras regiões, o Super Nintendo era fácil de encontrar." Um repórter de Detroit convocou 8 lojas da Toys e todas tinham o sistema em estoque. A Nintendo não podia culpar ninguém e não ser a Sega pela falta de um grande boom de vendas. Super Mario World foi lançado durante o que muitos consideram ser os melhores anos da franquia. Em janeiro de 1992, a Nintendo Power relatou que, para cada sistema Nintendo, o NES, o Game Boy e o Super NES, o jogo mais popular era um da série Super Mario. Quando o Super Nintendo foi lançado, o vice-presidente de marketing da Nintendo, Peter Main, comentou que o sistema era evolutivo, não revolucionário. O mesmo pode ser dito sobre Super Mario World. A estreia de Mario nos 16 bits não alterou significativamente a fórmula do personagem, o que gerou críticas de alguns revisores. Contudo, Super Mario World aprimorou a fórmula e, hoje, é amplamente considerado uma obra-prima. Ao longo dos anos, a Nintendo lançou Super Mario World diversas vezes. Em 1994, o jogo foi incluído na versão atualizada da coleção Super Mario All-Stars. Em 1998, Super Mario World foi lançado com o selo de Player's Choice, uma honra dada aos jogos mais vendidos da Nintendo. Nos anos 2000, o jogo foi portado para o Game Boy Advance e também esteve disponível para download no Nintendo Wii, Wii U e Switch. Para os jogadores que cresceram com Super Mario World, o jogo nunca foi suficiente. Nos anos 2000, uma internet uniu fãs do jogo de todo o mundo e logo surgiu o surgimento de hacks feitos por fãs, com um gênero notável chamado Kaizo, contendo níveis extremamente desafiadores de Super Mario World. Em 2015, Takashi Tezuka, que foi um dos principais envolvidos no desenvolvimento do jogo, liderou o projeto de Super Mario Maker. Agora, os jogadores poderiam criar seus próprios níveis, inspirados em vários jogos de Mario, incluindo Super Mario World. Por mais de 30 anos, Super Mario World tem cativado jogadores de todas as idades. Não é surpresa que muitas pessoas considerem um dos maiores jogos de todos os tempos. Para quem ainda está em dúvida sobre Super Mario World, a resposta é: sim, baixe e jogue. Mas eu duvido que haja alguém que não tenha jogado Super Mario. E se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.